Um dos principais destaques do Goiás nesse começo do Campeonato Brasileiro, o volante Zé Ricardo tem um contrato muito mal feito pela direção esmeraldina, sem nenhum tipo de opção de compra, um valor de uma multa rescisória, nada disso, apenas emprestado pela Tombense. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes tanto a respeito desse jogador que vem jogando uma enormidade nesse começo de Campeonato Brasileiro, o que disse também o Edmil Pinheiro a respeito desse assunto e minha avaliação também, onde o Goiás indo para o segundo ano de Série A não pode dar tamanha bobeira, com um dos seus destaques. Além disso, também sobre o atacante da Belmonte, onde o próprio Edmil comentou sobre uma decepção do seu nome estar ali envolvido nas investigações, da manipulação de resultados, ainda no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando ele vestia a camisa do Goiás, aquele duelo contra o Fluminense, o Edmil também garantindo que o Dadá iria voltar para o Goiás após o Campeonato Paulista, caso o América não desembolsasse um caminhão de dinheiro, para contar com o atacante nesse campeonato nacional. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Já gravei, por exemplo, o pós-jogo do duelo diante do Bahia, o empate 1-1 na Fonte Nova, vou deixar esse vídeo também na tela final. E também se inscreva no nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, a gente tem um canal reserva também forte, aqui na plataforma, e meu Instagram pessoal também, estou passando um período aqui na Argentina, e em vários estádios, por aqui também, acho que já deu para perceber aqui pelo estúdio, não sou torcedor de nenhum desses times, apenas a curiosidade, gosto muito de acompanhar as partidas também, e levar umas lembrancinhas, e vou deixar o Instagram aqui embaixo, onde eu coloco as fotos do estádio, da cidade também, muito bacana, esse meu lado blogueiro também, entre aspas, envolvendo no futebol. Nosso apoiador aqui do canal é o Brasil Lava Rápido, para você dar aquela ducha rápida no seu veículo nesse começo de semana por apenas R$11. Isso mesmo, essa mega promoção para veículos de pequeno porte, lá no Brasil Lava Rápido, com 5 unidades espalhadas aí por Goiânia e também em Aparecida. Sendo 3 delas na Avenida Rio Verde, você encontra também o Brasil Lava Rápido no Jardim América e no setor Leste Vila Nova. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tanto do Instagram, para você observar o tratamento com o seu veículo e também outros serviços personalizados, como por exemplo o polimento cristalizado, limpeza de estofados e muito mais. Nosso apoiador aqui do canal de longa data, o link também do site, para você observar o site, o WhatsApp e tudo mais, você encontra aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Vamos para o nosso vídeo de hoje para falar sobre o atacante da Belmonte, atualmente com 26 anos de idade, que teve uma boa passagem pelo Goiás, tanto na Série B de 2021, quanto também na Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado. Já trouxe as informações da investigação, envolvendo uma suspeita de manipulação de resultados. O seu nome, segundo informações do site G1, estando em pelo menos 10, 11 conversas ali com algum tipo de grupo de apostador que acabou manipulando alguns resultados na Série A do ano passado. Ainda não foi julgado ou algo nesse sentido. Segundo a matéria do Globo Esporte, mais ou menos 10 dias atrás, 3 jogadores estavam nessa lista. O Dadá Belmonte, o Nino Paraíba, do América Mineiro, e também o volante Richard do Cruzeiro. Esses dois últimos já foram dispensados das suas equipes, mas o Dadá Belmonte ainda tem essa atualização. Enfim, então a gente não pode julgar, mas quem opinou, enfim, deu o seu comentário a respeito desse assunto, foi o Edmil Pinheiro, o principal nome, atualmente na direção do Goiás, ele que vem dando a cara e as respostas, também para o próprio torcedor. Em uma entrevista lá ao pessoal do Sintonia Esmeraldina, muito obrigado à rapaziada, ele disse o seguinte, abre aspas, uma decepção, uma aposta pessoal do Ali, tanto é que ele foi vendido, esse ano para o América Mineiro. Uma decepção, prejudicou aquele jogo contra o Fluminense, tá certo que ele foi agredido pelo Ganso, mas depois ele fazer aquilo que ele fez, muito sem sentido. Não entendo, só pode ser sem estudo, inteligência. Aqui ele ganhava uns 60 mil, deve estar ganhando uns seus 100 mil lá no América, acabou com a vida, fecha aspas, o que disse o Edmil Pinheiro a respeito desse assunto. Como falei, como ele ainda não foi julgado, o América não afastou o jogador, ele que inclusive está recuperando, de alguns problemas no departamento médico, a gente não tem uma confirmação, por exemplo, se ele é condenado ou algo nesse sentido, tem que ter bastante calma, a respeito dessas questões para acabar não julgando o ser humano, sem a gente ter as provas, mas sem dúvida nenhuma, se tiver envolvido nessa questão ou for até mesmo demitido, por exemplo, do América Mineiro, seria um grande prejuízo para o próprio jogador, o torcedor, o América Mineiro também que investiu mais de 3 milhões de reais, para contar com um atacante. E o Edmil até comentou, completou nesse raciocínio falando que o Dadá iria sim voltar para o Goiás após o Campeonato Paulista, já tinha esse acerto, digamos, verbal, para após o Paulistão, o América Mineiro não encontrando, por exemplo, nenhum comprador, ele iria retornar para o Goiás na disputa do Brasileirão. Como o América topou, pagar essa quantia, ele acabou, no caso, não jogando o Paulistão com a camisa do Água Santa e já foi diretamente para
o América, né? Ele tinha um contrato longo no Água Santa, tanto o Dadá Belmonte quanto também o Luan Dias, essas duas apostas do clube da região metropolitana de São Paulo. Então esse daí o parecer a respeito do Dadá Belmonte, uma sorte do Goiás, porque se tivesse feito, por exemplo, não que ele vai ser julgado ou acusado, já está, por exemplo, condenado, nada disso, mas só de afastar o jogador já é um prejuízo tanto para a marca quanto também na parte financeira, né? Já pensou, o Goiás faz esse investimento todo, depois para dispensar o jogador, a gente não sabe qual vai ser a realidade desse assunto no futuro também. Sem dúvida seria um trabalho muito grande, pelo menos até aqui nas investigações. Nenhum jogador do atual elenco do Goiás, né, é envolvido nessas questões. Isso é muito bom, né, para a integridade do próprio jogador, do torcedor, aquela desconfiança, né, acontecendo agora nesse momento da temporada seria um fator muito negativo. Pelo Goiás no ano passado ajudou no Campeonato Brasileiro, 37 jogos entre Copa do Brasil e Brasileirão, com 2 gols marcados e 6 assistências. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o Dadá Belmonte, que poderia sim ter continuado aqui no Goiás, caso tivesse, por exemplo, esse investimento na parte financeira ou disputado ali o Campeonato Paulista, enfim, caso o América não optasse por fazer essa compra. Ainda ele está treinando normalmente, apenas o Nino Paraíba, e teve um outro jogador também do América que foi suspenso. Daqui a pouco eu volto e trago aqui para vocês. Só para completar sobre isso, né, eu pesquisei aqui, o América Mineiro ele entrou em um acordo, parece que foi uma rescisão ali com o pedido do próprio Nino Paraíba, até aqui o único jogador, né, que deixou o clube de Belo Horizonte, ainda em relação ao Dadá Belmonte, sem nenhum tipo de atualização. Seguindo com o nosso vídeo, quero falar sobre o volante Zé Ricardo, sem dúvida alguma, acho que o principal jogador desse meio de campo do Goiás, apesar que, assim, são várias apostas e que todas delas deram muito certo, né? Tanto o Morelli quanto o Dieguinho ainda na Série B de 2021, o Zé Ricardo, o próprio Palácios, né, que se encontrou ali fazendo aquela função não de um clássico camisa 10, mas de um atleta de bastante velocidade, mobilidade, garra, tem uma técnica também apurada, um bom meio de campo do Goiás. Uma pena, assim, ter demorado tanto, mas encaixou. E o Zé Ricardo, uma informação também importante lá do André Rodrigues e também do pessoal da Rádio Band News de Goiânia, até mesmo fazendo esse comentário sobre o jogador de 24 anos que está emprestado pela Tombense, equipe que é um clube de empresários, né, ali principalmente do Eduardo Uran, um forte nome no futebol brasileiro, que conta com vários atletas dentro do seu elenco. Segundo o André Rodrigues, ele está emprestado ao Goiás e que não tem nenhum tipo de opção de compra, o que é um tremendo erro, né, para o planejamento das próximas temporadas, até mesmo porque a atual temporada do Zé Ricardo é de fato muito boa com a camisa esmeraldina. Ele tem um contrato longo no Tombense, porém eu não me encontrei até quando vai. Não achei no site do Gol, não achei no Transfer Market também, não tem nenhum tipo de atualização sobre esse assunto, mas o vínculo dele de fato no clube do interior de Minas é sim longo, vai pelo menos até dezembro de 2024. E o seu empréstimo no Goiás só até o final do ano. Diferentemente, por exemplo, do Morelli, que tem essa opção de compra em mais ou menos R$1 milhão. O Dodô também, meia do Vila Nova de Nova Lima, também tem essa opção de compra. O Zé Ricardo, o Goiás fechou um contrato sem nada nesse sentido. Sem uma cláusula, por exemplo, de comprar o jogador em definitivo no final do ano. Nada nesse sentido. O que é um tremendo erro, né, da estratégia traçada pela direção esmeraldina. De fato, o Zé Ricardo, quando chegou no começo do ano, eu já avaliei ele como uma boa contratação. Assisti algumas partidas deles ali de relance, né, na Série B do ano passado, e revendo ali os principais momentos, enfim, principalmente as suas características, né, de jogo, aquela boa mobilidade, uma saída de bola qualificada, um bom drible, ele finalizava, né, de fora da área, foi assim no Campeonato Goiano. Hoje já não tem essa pegada na Série A do Campeonato Brasileiro, mas já seria uma boa contratação. Não seria, por exemplo, uma aposta que veio do interior, ali que estava jogando a Série D, Série C do Campeonato Brasileiro. Não, já tinha feito um ótimo nível de disputa na segunda divisão, né, do futebol nacional. Então eu via como uma aposta, mas não um jogador para, como posso dizer, descartável. Se não fizer 2 partidas boas no Campeonato Goiano, logo na sua estreia pode mandar embora. Não via nesse sentido. Também não seria, por exemplo, no mesmo nível de exigência e de expectativa do Felipe Ferreira, do William Oliveira também, que veio do Cruzeiro. Não seria nesse nível, mas pelo menos de um bom jogador para a composição de elenco, eu já imaginava a respeito do Zé Ricardo. E foi muito mais do que isso, né? Até aqui 29 partidas, 2 gols marcados e uma assistência na Série A do Brasileirão, 7 atuações, sendo todas elas como titular, né? Vem jogando uma enormidade com a camisa do Goiás nessa primeira divisão. E sem essa opção de compra, fica muito difícil da gente imaginar, por exemplo, a continuidade do Zé Ricardo para o ano que vem. Porque acontece da seguinte forma: quando terminar o Campeonato Brasileiro, possivelmente vários clubes do Brasil, você pode colocar aí tranquilamente, se continuar nesse mesmo futebol. É óbvio que ainda falta muito tempo, muitas coisas podem acontecer, mas eu não descarto, por exemplo, nem até mesmo uma possibilidade de transferência na metade do ano. E eu acredito que o único acordo que a direção do Goiás
costuma fazer, né, esses jogadores que vêm de empréstimo, é em relação à taxa de vitrine, né, que geralmente fica ali entre 5, 10 ou 15%. Isso sim pode acontecer em uma eventual negociação do Zé Ricardo. Mas como você não tem nenhuma opção de compra, se aparecer, por exemplo, o Goiás não vai pagar 3, 4, 5 milhões para jogadores não vencendo nessa conduta da direção esmeraldina. E quando terminar o Brasileirão, ou até mesmo na metade do ano, quando vai pintando as primeiras sondagens, propostas até mesmo para o Tombense, né, que é o dono aí dos seus direitos econômicos, fica muito difícil do Goiás tanto concorrer, quanto também, por exemplo, fazer uma proposta maior ou algo nesse sentido. Se você tem a opção de compra, por exemplo, estipulada em R$1 milhão, R$1,5 milhão, se pintar uma proposta de 5 milhões, por exemplo, isso não pode acontecer, porque a sua opção de compra é inferior àquilo, é só você pagar. Não tem como, por exemplo, o outro concorrente aumentar essa proposta e negociar diretamente com o clube que detém, né, os seus direitos econômicos, nesse caso do Zé Ricardo, a Tombense. Então, um contrato muito mal feito pelo Goiás. Se fosse no ano passado, é ruim, mas ainda a gente até entende, porque, pô, você tá voltando para a Série A, nem sabe se vai ter uma certeza financeira muito grande. Hoje não, a realidade do Goiás financeira é sim estável, o Goiás não tem dívidas enormes, vai quitar tudo que tem de direito e até deixar uma grana para a próxima gestão, então não seria nenhum absurdo você colocar uma multa um pouquinho mais alta, pode colocar 3 milhões, 4 milhões, por que não 8 milhões, porque vai saber o que o Zé Ricardo pode fazer, né, daqui também para a reta final do Campeonato Brasileiro. Não é um novo Xavi, nem outro do Iniesta, mas pode ser um jogador muito útil, como por exemplo o Dieguinho, o próprio Morelli, enfim, esse bom meio de campo atual do Goiás, mas onde a diretoria errou muito feio, acertou demais, né, palmas aí pro Arlen Menezes, que vem sim acertando muito nas suas apostas, mas nessa questão de não ter um contrato com a opção de compra, né, ao final do seu contrato, é sim errado. Tem apenas 24 anos, o volante Zé Ricardo, revelado nas categorias de base do Fluminense, não teve tanta chance assim no Flu, foi repassado ao Boa Vista também, no interior do Rio de Janeiro, no Londrina e no Tombense, quando chegou no ano passado, fazendo 43 partidas com 2 gols marcados e também 3 assistências. Quando foi perguntado sobre isso também, né, lá no podcast, na entrevista do Edminho Pinheiro ao pessoal do Sintonia Esmeraldina, ele comentou o seguinte, que o empresário dele seria o Eduardo Uran, joga um baita futebol, né, o Zé Ricardo, mas que é uma negociação difícil, porque, obviamente, né, o seu empresário também é casca grossa, o Eduardo Uran, um dos principais do futebol brasileiro e, por que não, do futebol mundial também. Então eu prevejo, possivelmente, se continuar, né, nessa mesma pegada, ou até mesmo um pouquinho menos, o Zé Ricardo tá jogando pra caralho, não seria, por exemplo, a gente pensar, infelizmente, do Zé Ricardo deixando o Goiás de graça. Se não for nessa metade do ano, porque pode tranquilamente pintar uma proposta do exterior, ou até mesmo no final da temporada também, aqui no futebol brasileiro, e o Goiás pegando no máximo uma taxa de vitrine, né, ali de 5, 10, no máximo 15% também, um grande erro. Tomara que essas informações estejam, no caso, contrariadas, algo assim, como pode dizer, que o Goiás tem uma opção de compra futura, uma taxa de vitrine maior, mas se for elaborado desta maneira, com o jogador sendo titular em uma Série A do Campeonato Brasileiro, foi muito mal, né? A direção do Goiás poderia ter feito um contrato um pouco mais vantajoso. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar na tela final, né, os outros vídeos deste último final de semana. Se inscreva, deixe seu comentário, compartilhe também aqui no nosso canal. Lembrando que temos pelo menos 2 vídeos novos aqui no YouTube diariamente, né, do Goiás. O nosso apoiador também aqui do canal, o Brasil Lava Rápido, você encontra o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!